Daí, pessoal, mais uma resolução. Mostra que o ponto P menos 2 e 1 é interior à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x mais 4y menos 16 igual a zero. Então, deixa eu colocar aqui a equação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x mais 4y menos 16 igual a zero. Aí eu quero saber se o ponto P, menos 2 e 1, se esse ponto ele é interior. Eu quero provar que esse ponto ele é interior à circunferência. Então, imagina, eu tenho a circunferência aqui, ó, mais ou menos, né, que é definida por esta equação. Então, esses infinitos pontos aqui, ó, que estão sobre esta linha circular, sobre esta circunferência, então todos esses pontos eles se enquadram, eles se encaixam nessa igualdade. Quando eu substituo o x e o y nos respectivos lugares da equação, eu encontro igualdade a zero. Então esses são os pontos que formam a circunferência. Quando o ponto está aqui dentro, significa que a distância dele do centro é menor que o raio, ok? Então, sendo assim, quando eu substituir na prática, quando eu substituir as coordenadas x e y, aqui o x e aqui o y, nesta equação, o que vai acontecer? Esse valor vai ficar menor que zero quando o ponto é interior. Quando o ponto está externo, quando ele está fora, esse valor dá um valor positivo. E quando ele está pertencendo à circunferência, bom, daí a igualdade é zero, ok? Então, vou fazer essa substituição aí. No lugar do x, vou botar menos 2. Então, eu tenho aí... deixa eu colocar aqui. Ok. Menos 2 no lugar do x. Menos 2 ao quadrado. Mais o y é 1. Então, 1 ao quadrado. Mais 8 vezes o x. O x de novo, né? Menos 2. Menos 2. Mais 4 vezes o y, que é 1. E isso, menos 16 igual a zero. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Mais 1 ao quadrado, que é 1. 8 vezes menos 2 dá menos 16. 4 vezes 1 dá 4. E aqui, menos 16 igual a zero. Menos 16 com menos 16, menos 32. 4 mais 1, 5. 5 mais 4, 9. Menos 32. Mais 9. E isso vai resultar menos 23. E menos 23, olha só, é menor que zero. Essa igualdade a zero aqui, ó, não precisa, né? Não faz sentido colocar aqui. Então aí menos 23 é menor que zero. Sendo assim, valor negativo, o ponto ele é interno. Então lembrando, ó, se o resultado for um resultado positivo, o ponto é externo à circunferência. Se for um resultado negativo, o ponto é interno à circunferência. E se der o valor zero, aí significa que o ponto P pertence à circunferência. Ok? Pertence à circunferência. Outra forma de resolver isso, que eu acho bastante interessante, porque garante o entendimento do significado, é o seguinte, ó, eu vou reproduzir aqui a equação. E a partir dessa equação, vou determinar para ela, aqui está o ponto ainda, né? Menos 2 e 1. Vou determinar o seu centro. Então, o centro da circunferência de uma forma bem prática, bem rápida. Como que é? Bom, eu vou pegar aqui o coeficiente do x. Vou trocar o sinal e dividir por 2. Trocando o sinal e dividindo por 2, isso dá menos 4. Então, aqui, menos 4. E aqui eu vou pegar o coeficiente do y. Também vou trocar o sinal e dividir por 2, dá menos 2. E aí, então, o y aqui é menos 2. Ok. E agora eu vou calcular o raio.
Já vai entender por que eu estou fazendo isso. O raio é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente. Tirando a raiz, né? Lembra que isso aqui, ó, é o a. Não, não isso. Que isso aqui ó, é o a. Isso aqui é o b. O menos 2 é o b. E aí eu vou substituir então. Raio igual raiz de a ao quadrado menos 4 ao quadrado mais b menos 2 então ao quadrado e menos o termo independente. Como o termo independente aqui ó, é menos 16, menos com menos mais 16. Aí o raio é igual a raiz quadrada de 16 mais 4 mais 6. E aí o raio está dando raiz de 20, 36. Aí o raio está dando exato 6. Então o raio é 6. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou calcular a distância do ponto P, desse ponto aqui, até o... do ponto P até o centro, né? Por quê? Porque se essa distância aqui, ó, do centro até o ponto P for maior que o raio, o ponto fica fora. Se a distância do ponto do centro até o ponto P for menor aqui, ó, pequenininha, o ponto é interno. E se for igual, significa que o ponto pertence à circunferência. Então vou fazer isso, fazer a distância dPc. Na forma prática, como se calcula a distância entre dois pontos? Coloco um ponto acima, um embaixo do outro, né, menos 2 e 1, que é o ponto P, e coloco o centro, que é menos 4 e menos 2. Vou fazer aquela regra prática, tá? Lá na escola tem uma fórmula que é assim, né? DAB igual raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, tá aí. Então essa é a expressão que define a distância entre dois pontos e ela se deriva, né? Ela se constitui da aplicação do teorema de Pitágoras lá no plano cartesiano. Então o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que essa fórmula, só que de uma maneira mais rápida, tá? Abreviada. Então a distância entre os x aqui, ó, de menos 2 até menos 4, eu tenho duas unidades de distância. Então tá aqui, ó, é a diferença entre os x ao quadrado, 2 ao quadrado. A distância agora entre os y, entre 1 e menos 2, tá aqui a distância entre os y. Então a distância entre 1 e menos 2 é 3, né? Porque eu saio do 1 positivo, vou para o 2 negativo. Então eu tenho 3 unidades de distância. 3 ao quadrado, aqui ó, diferença de y ao quadrado. No meio tem um mais, e aí eu ponho a raiz. Então isso é a distância dPc, só que de uma forma mais prática. E aí eu tenho então que isso é igual a raiz quadrada de 4 mais 9. Isso é igual a raiz quadrada de 13. Bom, e aí a raiz quadrada de 13, eu não sei quanto é exatamente, mas sei que isso fica entre 13 e 4. É 3, alguma coisa. Como o raio aqui deu 6, olha só, e aqui a distância deu 13 alguma coisa, então significa que realmente o raio é maior, ou seja, o ponto ele está mais próximo do centro que a distância do raio. Então ele está mais próximo do centro que todos os infinitos outros pontos que formam a circunferência. Então realmente esse ponto ele é interior à circunferência. Ok? Então era isso. Espero que você tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Forte abraço e até a próxima.